Todo mundo está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Pode botar aí sua apresentação. Tá bom. Bom dia, meu nome é Girleide Santos de Nascimento, eu sou estudante da Universidade Federal de Campina Grande. O meu trabalho, ele teve a orientação do graduado em Agroecologia na Elson Araújo dos Santos e pós-graduando em Recursos Ambientais. Meu trabalho é intitulado Avaliação da taxa de mortalidade por câncer de próstata nas regiões do Brasil. A princípio, eu acho que é de extrema importância que entendermos um pouco da etiologia do câncer, que o câncer ele consiste em um processo em que as células elas começam a se dividir de forma desordenada. E o câncer de próstata não é diferente, é a mesma coisa. Acontece que surge um tumor na próstata, que ela é uma glândula que tem como função proteção e fornecer nutrição aos espermatozoides, e como também ela trabalha em parte na produção do sêmen. E o câncer de próstata, ele passou a ser considerado um problema de saúde, tendo em vista que começou a apresentar altas taxas de mortalidade, devido também o homem ser visto pela sociedade como aquele ser que não adoece. Então, ele não procura o atendimento como forma de prevenção. E os fatores de risco que desencadeiam o câncer de próstata são principalmente idade acima de 50 anos, homens de raça negra e o histórico familiar. O presente trabalho ele teve como objetivo geral analisar a evolução da mortalidade por câncer de próstata de acordo com a idade e o percentual por ano nas 5 regiões do Brasil, durante o período de 2008 a 2018. A metodologia consiste em uma abordagem ecológica e temporal. Os dados eles foram coletados através do Atlas de Mortalidade Online, do site do INCA, e abrangeu as 5 regiões do Brasil, Centro-Oeste, o Nordeste, o Sul, o Norte e o Sudeste, durante o período de 2008 a 2018, por faixa etária e região. E os resultados eles foram calculados de acordo com o percentual e a taxa ajustada. Quando feito esse cálculo, para analisar a mortalidade por câncer de próstata, foi possível observar que regiões com as maiores taxas foram o Centro-Oeste e o Nordeste. Além disso, quando viu a mortalidade por faixa etária, é possível verificar que 80 anos ou mais é a idade que é mais atingida pela taxa de mortalidade em todas as regiões estudadas, principalmente a região Nordeste, que foi a que apresentou um valor equivalente a 594,53 a cada 100 mil homens. E também é possível notar que idades como de 0 até 19 anos apresentam valores que não são tão elevados. Isso é justificado principalmente devido ao fato do câncer de próstata ser um câncer que acomete homens com idade acima de 50 anos. E quando se observou a taxa de mortalidade por câncer de próstata de acordo com o percentual durante os anos de 2008 a 2018, percebeu-se que no Centro-Oeste, o ano de 2014 foi o que apresentou a maior taxa de mortalidade, com um percentual equivalente a 16,51%. E a região com a menor taxa registrada foi o Norte, no ano de 2010, um equivalente a 10,41%. E também quando se traçou uma média do ano de 2008 a 2018 em todas as regiões estudadas, foi possível notar que o Centro-Oeste apresentou a maior média, seguida do Nordeste, Sul, Norte e o Sudeste. Como conclusões do trabalho, foi possível obter que esse estudo ele permitiu observar a evolução do câncer de próstata durante os anos de 2008 a 2018 no Brasil, por faixa etária, em todas as regiões do país. Além disso, a taxa de mortalidade por câncer ela foi superior entre os homens em todas as regiões estudadas com idade acima de 80 anos. Esse estudo ele também contribuiu para que servisse como um alerta para as medidas e urgências que precisam ser tomadas pelos órgãos responsáveis, porque se nada for tomado, nada for feito,
a taxa de mortalidade por câncer de próstata, ela tende a aumentar consideravelmente com o passar dos anos, nas próximas décadas. E as contribuições do estudo para a enfermagem são que esses estudos envolvendo mortalidade por câncer de próstata, eles tendem a contribuir para possíveis mudanças nas metodologias de atendimento ao cliente na região do Brasil. O homem, ele não costuma, como eu já falei, não costuma buscar atendimento como método de prevenção, é mais difícil, isso a gente nota muito em mulheres. E também, o homem também não vai tanto para o câncer, para prevenir o câncer de próstata, porque o exame ele é um pouco constrangedor, relatado por muitos pacientes já isso. E também funciona como ferramenta a dar suporte às políticas de saúde de natureza preventiva e de diagnóstico precoce, auxiliando os profissionais, principalmente de enfermagem, que é aqueles que prestam o cuidado aos pacientes desde a chegada até a saída dos estabelecimentos de saúde. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação do trabalho e obrigada. Muito bem, muito obrigada, Gileide, pela sua apresentação. E vamos dar seguimento agora com a Maria Maiara. Ela está aí? Sim, estou. Pronto, então pode mostrar sua apresentação. Gileide, pode parar a sua, você pode parar aí, você mesmo para a sua apresentação para a Maiara fazer a dela. Muito obrigada. Está todo mundo me ouvindo bem? Estamos, pode falar. Deixa eu colocar aqui. Certinho? Tá dando para ver? Tá, super bem. Bom dia a todos. Eu sou Maria Maiara, sou acadêmica de enfermagem da Universidade de Pernambuco. E este trabalho ele tem como título a investigação dos óbitos por quedas em idosos em Pernambuco. Bom, como sabemos, o envelhecimento ele é um processo fisiológico acompanhado de mudanças no corpo e estão ligadas a fatores ambientais, genéticos e hábitos de vida. Essas mudanças elas podem afetar a qualidade de vida do idoso e a sua independência devido a alterações osteomusculares, por exemplo. Esta é uma das causas que propiciam um aumento no risco de quedas e, consequentemente, os óbitos nesse grupo. Através dos dados colhidos no DataSUS, em 2019, Pernambuco ele foi o terceiro lugar na região Nordeste em internações hospitalares de idosos por quedas. Nesse contexto, esse estudo ele tem por objetivo caracterizar os óbitos por quedas em idosos no estado de Pernambuco. Trata-se de um estudo retrospectivo em bases de dados secundários, e esses dados eles foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade, na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, o DataSUS, e considerando as categorias compreendidas entre W00 a W19 da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, que abordam diversos tipos de quedas. Considerou-se todos os óbitos em idosos por quedas em Pernambuco no período de 2014 a 2019, nos sexos masculino e feminino, e as faixas etárias de 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos e mais. E a análise desses dados eles foi realizada no programa Excel versão 16.0. Como resultado, foi encontrado a ocorrência de 2.197 óbitos por quedas no estado, de acordo com o período analisado, e a maior quantidade de casos foi no sexo feminino, tendo 58,8%. Quanto às faixas etárias, os maiores números de óbitos foi na faixa etária de 80 anos e mais, com 56,39%, seguido da faixa etária de 70 a 79 anos, com 27,76%. Em relação à categoria de classificação das quedas, a predominância foi da categoria W19, que apresenta quedas sem especificação de local, mas que engloba escorregão, tropeção ou passos falsos.
Também visualizou-se que a média de óbitos foi de 439,4 e tendo uma variância de 107,62 óbitos acima ou abaixo, a depender do ano. Apresentou-se também um coeficiente de variação de 24,46%, que é considerado alto, segundo estudos de coeficiente de variação, que eles abordam que são considerados baixos quando é inferior a 10%, médio entre 10% e 20%, alto entre 20% e 30% e muito alto quando é superior a 30%. E claro que vai variar de acordo com a aplicação do estudo. Esse coeficiente de variação ele é calculado utilizando a média do estudo e subtraindo dessa média a quantidade de óbitos do ano. E através desse somatório se divide pela quantidade de anos e obtém-se também o desvio padrão através da raiz quadrada dessa variância. Como conclusão, obteve-se que a maior prevalência de óbitos por quedas em idosos foi na faixa etária de 80 anos e mais e do sexo feminino, indicando uma fragilidade nesses indivíduos. Além disso, foi possível averiguar uma elevada média anual de casos e de variância. Logo, é possível destacar a necessidade de cuidados que busca reduzir a incidência desses acidentes. Como contribuição do estudo para a enfermagem, é possível alertar os profissionais de enfermagem sobre a prevalência de óbitos por quedas em idosos e para que contribuam ativamente na prevenção desses acidentes e, consequentemente, dos óbitos por quedas. Um recurso a ser utilizado que temos propriedade é a aplicação do diagnóstico de enfermagem e risco de quedas. Através disso, é possível alertar e ter uma maior vigilância entre os próprios profissionais de enfermagem e também os demais profissionais de saúde. Também alertando a família, a comunidade e principalmente da atenção primária, inclusive o próprio idoso, falando das suas vulnerabilidades e riscos, contribuindo assim com o acréscimo dos cuidados. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Ok, muito bem, Maiara Conegundes, obrigada pela sua apresentação. E agora eu convido a próxima, Josiane. Josiane está aí? Sim, professora, não querendo lhe corrigir, mas eu acho que seja Daniela. Daniela. Na lista que eu. Deixa eu ver aqui. Daniela. Tudo bem. É que eu pulei, foi mal. Desculpa, Daniela. Vamos lá, boa apresentação para vocês. Tá todo mundo conseguindo ouvir e ver? Bom dia, estão me ouvindo, gente? Só para confirmar. E vendo a apresentação? Fala mais alto um pouquinho, Daniela, tá baixinho. E agora, melhorou? Para mim ainda tá um pouco baixo. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá bem baixinho mesmo. Um pouco baixo. Tá um pouco baixo. Então aumenta mais um pouquinho, Daniela, o volume. Fala bem pertinho aí do fone. Agora melhorou? Então, um pouco mais alto. Não, você está no computador ou no celular? Estou no computador. Ah, tá. O volume, como é que tá o volume do computador? Tá no máximo. Tá no máximo? Tá no máximo. Talvez se retirar o fone fique melhor. Pois é, vamos tentar. Tira o fone para ver se com o áudio do computador melhora. O meu não fica bom, não. O meu fica mais baixo, o áudio do computador. Tem que colocar o fone para ficar mais nítido. Melhorou Tenta agora? aí, Daniela. Falando alto, um pouquinho. Melhorou agora? Não, tá do mesmo jeito, não. Continua bem baixinho. Você tem algum outro fone aí? Pior que eu não tenho outro fone. Não tenho outro fone. Oi. E
E agora, prof, eu faço como? Agora você tenta falar o mais alto que você puder, porque a gente não, quase praticamente não vai conseguir te ouvir. Ai, meu Deus. Certo. Vou falar o mais alto possível. Posso começar? Pode. Pronto. Bom dia, eu sou Daniela Teixeira Xavier, sou acadêmica do sexto período de enfermagem no Centro Acadêmico de Vitória. E o meu resumo foi sobre orientação para adolescentes da rede pública de ensino quanto à prevenção de hábitos e comportamento de risco à saúde. Um relato de experiência. Tive como coautoras Ana Carolina, Luana Carla e o professor orientador foi Viviane de Araújo Gouveia, docente do Núcleo de Enfermagem do Centro Acadêmico de Vitória. Bom, iniciando por introdução, ao entrarem na fase da adolescência, é comum surgir desejos na vivência de novas experiências, e com isso é feita a adoção de novos hábitos e alguns comportamentos que podem tornar os adolescentes vulneráveis às circunstâncias que possam colocar a sua saúde em risco. Alguns exemplos são o uso de substâncias psicoativas, tanto como drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, como drogas ilícitas, como o crack e a maconha. Outros exemplos são a agressividade entre os adolescentes, precárias condições nutricionais, níveis insuficientes de atividade física e padrão de sono desregulado. Por isso, salienta-se a importância de uma orientação desde a escola, já que é um ambiente de acolhimento e de agregação de novos conhecimentos e de novos hábitos de saúde adequados. Bom, o estudo tem por objetivo geral orientar quanto ao uso de substâncias psicoativas pelos adolescentes, identificar hábitos e comportamentos violentos entre os adolescentes e orientar acerca de hábitos saudáveis, como nutrição e a prática de atividades físicas. Bom, tem por metodologia, trata-se de um relato de experiência feito com adolescentes da rede pública de ensino em uma escola do interior de Pernambuco, feita no período de 2018. Primeiramente, houve alguns encontros entre os coordenadores e os acadêmicos em enfermagem, participantes do projeto de extensão que foi ofertado pelo Centro Acadêmico de Vitória. Obteve-se o planejamento e a elaboração de algumas atividades e a confecção de materiais a serem utilizados e propostos para esses adolescentes que estão cursando o sexto ano do ensino fundamental 2. Foi ofertado oficinas, palestras e algumas atividades recreativas visando uma linguagem acessível à compreensão dos estudantes e também a participação coletiva de todos eles. Bom, como principais resultados obtidos, foi feito, primeiramente, as orientações acerca do uso de algumas substâncias psicoativas, como bebidas alcoólicas, cigarro e drogas ilícitas, explicando o seu uso e explicando as suas consequências e implicações na saúde do indivíduo. Após isso, por meio de palestras também, foi feita as explicações dos benefícios de alguns hábitos de saúde, como a importância da higiene pessoal, a regulação do sono, já que é nessa idade, na adolescência, que muitos deles passam a madrugada em redes sociais ou jogando, e isso pode acarretar alguns riscos à sua saúde. E também foi explicado o tratamento correto das pessoas ao seu redor, como boas maneiras, e também a relevância de prática de atividade física. Bom, com isso, obteve-se a participação de todos os estudantes durante as ações. Obteve-se um ótimo acolhimento e obteve-se também a compreensão dos estudantes, excedendo as expectativas esperadas das ações. Foi alcançado a interação coletiva dos estudantes nas atividades propostas pelos acadêmicos também. Bom, aqui temos algumas imagens das ações.
Na imagem 1, podemos ver as palestras que foram feitas, as explicações das orientações e dos benefícios dos hábitos corretos de saúde. Na imagem 2 e 3, vemos os acadêmicos de enfermagem utilizando do material que foi confeccionado para as atividades recreativas. E, por conclusão, foi observado que as ações mostrou-se ter uma grande importância, tanto pela promoção à saúde, quanto por ter ofertado educação em saúde aos estudantes da rede municipal de ensino. Esses adolescentes, eles tiveram a oportunidade de serem instruídos sobre as questões que estão intimamente ligadas ao início da adolescência e hábitos comuns que podem ser prejudiciais à saúde. E por contribuições para a enfermagem, o estudo mostrou a importância da educação em saúde pela enfermagem, voltada a esses estudantes da rede pública de ensino que não possuem grande conhecimento sobre alguns hábitos de saúde. A promoção à saúde, ela vem aumentando o conhecimento e desenvolve competências que permitem a melhora da saúde individual e também a saúde da comunidade envolvida. Aqui tá as referências. E é isso. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Daniela, pela sua apresentação. E vamos dar continuidade agora com a apresentação da Josiane e depois da Maria Elaine. Todos estão conseguindo me visualizar e visualizar? Muito bem, dá para ver e dá para ouvir. Ok. Meu nome é Josiane, sou estudante do 5º período da Univisa, né? E o meu trabalho está intitulado como a caracterização das notificações de violência sexual no estado de Pernambuco como subsídio para planejamento de ações no âmbito da atenção básica. Fui orientada pela enfermeira Maria Estela Morim, né, também docente da Univisa. Introduzindo aqui o nosso trabalho, a gente vê que a incidência de violência sexual, principalmente da população feminina, ela tem crescido exponencialmente nos últimos anos e deve ser compreendida, né, deve ser entendida como um grave problema de saúde pública em todo o país. E já falando em saúde pública, né, levando para a atenção básica, existem 2 conceitos que eu acho que são primordiais, que devem ser levados em consideração em toda e qualquer assistência, não só a pública, como também a privada, que são os conceitos de humanização e integralidade, né? A humanização em tratarmos o ser humano, o indivíduo, como humano que ele é, e a integralidade de ver que esse indivíduo ele é um todo completo e indivisível, e que muitas vezes sofre interferência do meio que ele está, e que isso vai, muitas vezes, interferir no seu conceito de saúde. E cabe a nós, profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, por estarem na linha de frente disso aí, analisar as possíveis variáveis sociais que estão envolvidas nesse número de casos, né, desse tipo de violência, em questão à violência sexual, para possíveis planejamento de ações que devem ser direcionadas às realidades das comunidades, né, das famílias assistidas. Essa análise dessas variáveis sociais, ela vai impactar na prevenção de possíveis novos casos dessa violência e também na promoção da saúde. Então, o trabalho ele tem por objetivo caracterizar o perfil social dos casos de violência sexual que foram notificados no estado de Pernambuco durante o ano de 2017, como subsídio para o planejamento de ações na atenção básica. A metodologia, né, trata-se de um tipo de estudo retrospectivo, descritivo, onde o período da coleta foi no meio de maio desse ano, e as plataformas utilizadas foram utilizados dados secundários do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, tabulados pelo Tabnet a respeito do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que é o nosso SINAM.
O local da análise foi o estado de Pernambuco, e o período analisado, o período pesquisado, compreende os meses de janeiro a dezembro do ano de 2017. Os indicadores selecionados na pesquisa foram sexo, a faixa etária, a raça e a escolaridade. Tendo como resultados do nosso trabalho, os dados apontaram que no estado de Pernambuco, durante o ano de 2017, foram notificados 1.852 casos de violência sexual. Desses números de casos, 94% eram do sexo feminino. Então, a gente pode observar aí no gráfico a discrepância, né, que existe entre o sexo. O sexo feminino, ele está mais vulnerável a esse tipo de violência. Analisando a frequência por faixa etária, segundo o ano estudado, a gente pode perceber também pelo gráfico que a faixa etária com maior número de vítimas por violência sexual é a faixa etária entre 10 a 14 anos, que são adolescentes, em relação às outras idades. E analisando a frequência por raça, segundo o ano analisado, a raça com maior número está na cor parda, com 1.108 números de vítimas, mesmo a gente tendo um número também elevado de 122 casos de pessoas que ignoraram dizer a sua cor e deixaram em branco. Mesmo assim, a cor parda, ela se sobressai diante das outras cores, com 1.108 casos. E analisando a escolaridade, né, desses indivíduos que foram vítimas de violência sexual, o estudo aponta que o maior percentual das vítimas foram de ensino médio incompleto, correspondendo aí a 28% da amostra, com um número total de 523 pessoas vítimas de violência sexual no ano de 2017 no estado de Pernambuco. Então, a gente pode concluir que o estudo, ele aponta a relevância da análise das variáveis sociais como subsídio para o planejamento de ações que serão mais direcionadas à realidade da população, no caso em questão, a população pernambucana. E também a necessidade de adequação da linguagem do profissional ao nível instrucional dos usuários. Como a gente pode observar nos gráficos, as pessoas que são vítimas de violência sexual, elas têm um ensino médio incompleto. Então, isso já ajuda na adequação da linguagem que o profissional vai ter com o paciente nos diálogos. E também a inclusão social como um trabalho de promoção à saúde mais direcionado aos públicos mais vulneráveis, né? Como a gente viu, são do sexo feminino, adolescentes e pessoas da cor parda. Também pode contribuir para a sensibilização da sociedade para a possível redução dos casos. Tendo como contribuição para o estudo para a enfermagem, os dados do estudo, eles sinalizam a relevância da visão holística, né, do paciente e biopsicossocial que o enfermeiro deve adotar no planejamento de suas ações. Então, não é só ver o paciente anatomicamente ou fisiologicamente falando, né, o seu biológico, mas ver também o seu psicológico e como esse psicológico está alterando, interferindo na sua vida social. E isso deve ser colocado em prática principalmente na atenção básica, onde, novamente, eu falo da humanização e integralidade como alicerces para a assistência comunitária. Então, pessoal, muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada a você também, Josiane, tema realmente relevante, importante, infelizmente muito real e próximo a nós, né? Então, vamos continuar com a apresentação de Maria Elaine. Bom dia a todos. Bom dia. Como eu tinha falado com a Maria Alessandra, eu estou com problema de instabilidade na internet, então estou tendo que usar o celular. E aí eu já enviei meu material, acredito que ela vai estar disponibilizando para que eu possa começar a minha apresentação. Certo, vou colocar agora. Obrigada. Obrigada, Maria Alessandra. Nada. Apareceu? Ok. Sim. Todos estão conseguindo me ouvir? Perfeito, pode falar. Não. Meu nome é Maria Elaine, eu sou acadêmica, né, em enfermagem,
na Uninabuco Recife. O nosso estudo tem como título o Índice de Infestação do Mosquito Aedes aegypti nas instituições de longa permanência para idosos na região metropolitana do Recife. Esse estudo foi desenvolvido por mim, pela colega acadêmica também Marcela Raíssa, pela colega Tayane Moura, pela professora Maria Rosângela, pelo professor Biraci Pereira e sob a orientação do professor Edson Regis. Como é do conhecimento de todos, né, o mosquito Aedes aegypti, ele é o vetor das principais arboviroses que vem acometendo toda a população, a dengue, a zika e a chikungunya, né? O Ministério da Saúde, juntamente com a população, ele vem permanentemente em combate contra esse vetor. Essas arboviroses, elas trazem como principais sintomas, né, febre, dor de cabeça, manchas vermelhas, náusea, vômito, dor nas articulações, e trabalhamos com um grupo de idoso, né, pelo fato dele ter maior prevalência em doenças crônicas, e por ser um grupo de risco, trazendo o maior risco de mortalidade. Pode seguir, obrigada. O objetivo, né, do nosso trabalho é calcular o índice de infestação do vetor Aedes aegypti nas instituições de longa permanência para os idosos situados na região metropolitana do Recife. Como metodologia, né, o estudo ele foi realizado em 3 ILPIs, sendo 2 no bairro da Várzea, a LP1 e a LPI2, e a terceira foi no bairro de Casa Caiada, que é a LPI 3. Né? O estudo ele foi realizado durante 3 meses, no período de maio, junho e julho de 2019. As ovitrampas, que são as armadilhas, elas foram confeccionadas no laboratório da Uninabuco Recife. As armadilhas elas são compostas por potes pretos, com cerca de 500 ml, 2 placas Alcatex 10x4, em solução de levedura de cerveja a 0,8%, 200 ml. Essas armadilhas, elas foram instaladas nas ILPIs, foram instaladas 4 armadilhas em cada ILPI, nas partes internas e externas das instituições. Elas eram rigorosamente trocadas a cada 7 dias. No final desses 3 meses, foram totalizados 120 potes e 240 placas. Os ovos dos mosquitos, eles também foram contados, né, no laboratório da Uninabuco, com o auxílio de um contador manual e de um estereomicroscópio. E foi calculado o índice de positividade das ovitrampas, que a gente coloca como IPO, o índice de densidade dos ovos, o IDO, e o índice de densidade dos vetores, que é o IDV. Por favor. Então, como resultado, aqui eu tenho o IPO, mostra que não tem diferença significativa entre as instituições estudadas, ou seja, todas estão na mesma situação de contato com o vetor. Isso devido à presença dos valores de positividade acima de 70%. Já no gráfico onde mostra o número de ovos, o teste T mostrou uma diferença média apenas na instituição 1 e na instituição 2. Nos gráficos seguintes, o IDO e o IDV, como vocês podem ver, assim como o número de ovos, o teste mostrou também uma diferença média apenas entre a instituição 1 e a instituição 2. Bom, como conclusão, o estudo nos mostrou que o IPO mostrou que nas ILPIs, que nós fizemos o estudo, se encontra em locais de risco no período estudado, significando que a fêmea do Aedes aegypti são encontradas nas vizinhanças das ILPIs. Como eu falei para vocês, nós instalamos dentro, na área interna e externa das ILPIs. E o maior número de placas com ovos foram nas áreas externas das ILPIs. Algumas delas, né, inclusive a ILPI 2, que é a que mostra o maior número, ela
rodeada por terrenos baldios, ou seja, que não são cuidados. Então, realmente, esses foram os maiores números de placas de positividade. O IDO e o IDV mostram que as atividades dos vetores em fase reprodutividade é relativamente baixas na ILP1 e na ILP1 e na ILPI3. E é considerado em alerta na ILPI2, né? Então, durante o estudo, não houve relato de arbovirose nas ILPIs. E os casos que houve foram datados antes do início do estudo. Assim, e mesmo assim foi considerado casos esporádicos. Ou seja, no período em que nós realizamos o estudo, não houveram casos de idosos acometidos por alguma arbovirose, né? Alguns tinham sido acometidos, mas 2 anos antes de realizarmos o estudo. E concluímos também que, de tal forma, demonstra a importância das constantes medidas de prevenção e de proteção adotadas pelas instituições, com parceria com o Ministério da Saúde, né, e as campanhas de combate ao vetor. Pode seguir, por favor. E como contribuição para a enfermagem, né, o presente estudo ele contribuiu no âmbito de vigilância epidemiológica por meio de monitoramento das arboviroses. E assim como eu citei anteriormente, né, no período do estudo, realmente não houve casos relatados de idosos com arbovirose. Mesmo assim, nós continuamos fazendo a educação em saúde, né? Contribuímos também com essa questão da educação em saúde, tanto para os cuidadores como para os idosos, dentre que a grande maioria deles são pessoas lúcidas, né? Pessoas que têm um bom entendimento. Então, a importância de não deixar a água parada, a importância de usar mosquiteiro, de usar o repelente, de colocar tela de proteção, embora 80% delas já tenham, mas existiam alguns lugares que, através do estudo, a gente pôde indicar para os cuidadores para também colocar essas telas e trazer mais proteção para os idosos. Pode seguir, por favor. E aqui eu trago para vocês as referências, né, que foram usadas para embasar o nosso estudo. E muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Maria Elaine. Dando prosseguimento agora, vamos seguir com a apresentação de Wellington. Oi, gente, boa tarde a todos. Vou começar a apresentação, tá? Ok. Só tentar fazer aqui o compartilhamento. Se você não estiver conseguindo, eu posso compartilhar, viu? Compartilhe, por favor. Certo. Não deu certo, não. Eu vou Tem muita compartilhar. coisa aberta. Você é de onde, Wellington? Daqui de Pernambuco? Professor, eu sou residente de saúde da família do EMIP, sou egresso do CAV. Que legal. Eu só não estou conseguindo ver ainda a apresentação. Ela está compartilhando ainda. Ela vai colocar em compartilhar. Você pode botar tentando abrir aqui. Isso. Ela está abrindo aí. Porque ela enviou também para mim por e-mail, né? Eu estava com o e-mail aqui aberto. Quer que eu compartilhe ou você consegue aí, Alessandra? Eu estou tentando. Meu computador deu uma travada aqui no Google Meet. Pronto. Então eu vou colocar a apresentação dele, tá certo? Tá certo, professor. Pronto. Ok.
Só mais um minutinho. Pronto. Chegou aí para todo mundo? Agora sim. Sim. Pronto. Pode começar, Wellington, sua apresentação. Então, como eu estava dizendo, né, eu sou residente de saúde da família no INIP, sou egresso do CAB, vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Tecnologia e Saúde em Tempos de Pandemia, relato da experiência no serviço de teleorientação por meio do software Atende em Casa. Pode passar, por favor. Acho que pulou a introdução. Foi. Então, a telesaúde, esse trabalho ele tem minha autoria, em conjunto com alguns profissionais lá da Secretaria de Saúde do Recife, que são coordenadores do software Atende em Casa, e também foi orientado pela professora Viviane Gouveia. Então, a OMS ela define a telesaúde como um meio de ofertar os serviços de atenção à saúde quando existe a impossibilidade dessa oferta ser presencial. Dessa forma, mediados pelas tecnologias da informação e da comunicação, que são as TICs, os profissionais devidamente habilitados, eles podem realizar serviços de triagem, medidas de prevenção e tratamento de doenças. No contexto da pandemia do Covid-19, esses serviços de telesaúde, eles acabaram ganhando uma grande ênfase e se tornando bastante evidentes, muito utilizados por várias secretarias de saúde, principalmente por manter pacientes de grupo de risco, aqueles definidos pelo Ministério da Saúde, em casa, né, e auxiliar nas medidas de distanciamento social através das orientações. Pode passar, por favor. Esse estudo é um relato de experiência no serviço de teleconsultoria durante a pandemia e foi permitido por meio da vivência na Diretoria Executiva de Regulação em Saúde do Recife, durante o serviço de teleorientação através do aplicativo criado por eles, que é o Atende em Casa. Os dados aqui apresentados foram buscados durante o período de maio a junho por meio do próprio sistema de histórico do software. Então, o aplicativo Atende em Casa é um aplicativo web, pode ser acessado através do www.atendeemcasa.pe.gov.br/login, onde o usuário ele vai cadastrar o CPF, o CEP. Posteriormente, ele responde algumas perguntas pessoais, como nome, endereço, telefone, e aí o software ele vai fazer alguns questionamentos sobre o seu estado de saúde. Por meio da sintomatologia que o paciente vai assinalar nas caixinhas de texto, o software ele vai fazer uma análise inicial do estado de saúde do paciente e pode classificar ele como azul, verde, amarelo ou vermelho. Posteriormente, esse paciente ele é redirecionado a uma teleorientação por meio de um profissional de saúde, médico ou enfermeiro, e aí esse profissional ele pode reclassificar esse paciente no software e refazer a orientação de acordo com o critério diagnóstico que ele utilizar, de acordo com a sintomatologia que o paciente referir. Pode passar. A teleorientação, ela consiste, ficou um pouco desconfigurado, mas eu vou falar, ela consiste basicamente em classificar esse paciente por uma estratificação de risco, por meio de um protocolo criado pela própria secretaria, baseado nos protocolos do Ministério da Saúde. Dessa forma, a teleorientação ela pode direcionar o paciente ao distanciamento social, quando esse paciente não possui sintomas de síndrome gripal ou resfriado, isolamento domiciliar, quando ele é um sintomático leve, sem sinais ou sintomas de alerta ou descompensação de alguma comorbidade pré-existente, e ele também pode ser classificado aí à unidade de saúde, de duas formas. Amarelo, quando ele não possui algum tipo de risco iminente à saúde, mas por conta de uma dúvida do profissional, devido a alguma complexidade maior no caso, seja necessário uma avaliação presencial, e pode ser vermelho quando não existem dúvidas, esse paciente ele realmente precisa se direcionar a uma unidade, que são as SPAs, que a Secretaria ela disponibilizou exclusivamente para os casos de Covid-19.
Dessa forma, esses usuários eles são aqueles que pertencem aos grupos de risco e têm sintomas ou sinais de comorbidades descompensadas. Pode passar, professora. Então, durante esse período, foram realizadas 218 teleorientações, cerca de 44,49% desses pacientes que fizeram cadastro no aplicativo, eles não haviam a necessidade, não tinham a necessidade clínica de se dirigir à unidade de saúde. 44,48% precisava de uma avaliação pela equipe de saúde. Esse valor é representado por esses 73 usuários que foram direcionados à unidade, porém, divididos entre casos amarelos e casos vermelhos, que são os casos que alguns são por questão de dúvida e outros são questões realmente de necessidade de ir à unidade. Ainda 11,03% não responderam ao contato, o que representa 48 usuários que a gente tenta o contato com eles, eles acabam não respondendo devido a algum motivo. E aí foram orientados 22 pacientes a fazer distanciamento social, que são aqueles que não haviam sintomas de casos gripais, dentre eles se encontram vários outros tipos de comorbidades, ou ainda pessoas que só entraram em contato para tirar alguma dúvida sobre os seus sintomas. E o isolamento domiciliar, que são aqueles que tinham os sintomas, porém não tinham sinais de comorbidade descompensada, ficam em isolamento domiciliar, foi um número de 75. Pode passar. Como conclusão, o teleorientador ele buscou acolher o usuário em seu processo de adoecimento por meio de uma escuta ativa e orientá-lo sobre os cuidados necessários de acordo com sua sintomatologia. Muitos desses pacientes ligam, às vezes, apenas preocupados, chorando, desesperados, e aí essa questão da escuta ativa ela é muito importante para a gente poder fazer esse tipo de trabalho com esses pacientes. E como contribuições desse estudo para a enfermagem, é um estudo que, na verdade, é um serviço, né, a teleorientação, que exige atribuições intelectuais e uma capacidade de tomada de decisão que são inerentes à formação do profissional enfermeiro e, por isso, permite a oferta da educação para comunidades em áreas distantes, muitas vezes que não tem esses profissionais. A gente sabe que as unidades de saúde, muitas vezes, faltam esses profissionais, não é? E aí esse serviço de teleorientação, ele apresenta-se como um potencial campo para a inserção deste profissional no fortalecimento das políticas de atenção primária. Pode passar. O próximo slide são as referências que foram utilizadas. E é isso, pessoal. Eu agradeço a oportunidade e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, Wellington, pela sua apresentação. Bom, pessoal, o próximo seria Robson, mas eu não sei se ele está aqui na sala, não vi. Professora Robson me informou que, infelizmente, não vai poder apresentar. Ah, tá certo. Nem ninguém do grupo, né? Porque aí eu tenho que anotar aqui. Porque não informaram nada. Perfeito. Tá bom, querida. Obrigada. Eu anoto aqui. Bom, obrigada. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, discussão? Esse é o momento, né, da gente conhecer o que é que as pessoas estão fazendo. Foi muito bom saber que tem estudantes de enfermagem distribuídos em todas as instituições aqui de Pernambuco participando desse evento, né, contribuindo com o seu trabalho, e é muito importante a gente valorizar a profissão do enfermeiro. Então, essa semana de enfermagem da UFPE-CAB vem justamente para isso, para valorizar o trabalho que vocês estão fazendo, seja agora enquanto acadêmicos e daqui a pouco, né, enquanto enfermeiros. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem se manifestar pelo chat ou também tirar o microfone de vocês e falarem, tá? Se não houver, a gente encerra por aqui. E aí eu desejo a todos um bom evento, né? Desejo que vocês fiquem em paz e aqueles que puderem fiquem em casa. Ok? Alguém quer falar? Não? Então, podemos encerrar. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês, pela apresentação dos trabalhos muito bons. E sucesso. Parabéns. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde.
Tchau, boa tarde.